No 5º ano do exílio do povo de Israel na Babilônia, um homem chamado Ezequiel, sacerdote de linhagem e agora profeta por vocação divina, se encontra às margens do rio Quebar. A terra é estranha, a cultura é hostil, o povo está abatido. Mas é ali, no meio do exílio, que algo absolutamente sobrenatural acontece. Aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Ezequiel 1:1. Os céus se abrem, não como metáfora, não como inspiração, mas literalmente. A barreira entre o visível e o invisível se rompe, e Ezequiel testemunha algo que desafia todas as categorias humanas. Ele não vê apenas anjos com asas, não vê um Deus entronizado à distância. Ele vê vida, movimento, fogo, presença. Olhei, e eis que vinha do norte um vento tempestuoso, uma grande nuvem, com fogo envolvente e resplendor ao redor dela. E do meio do fogo saía algo como um brilho de âmbar. Ezequiel 1:4. A glória de Deus não desce em silêncio. Ela vem com tempestade, com fogo, com luz viva, como se o próprio céu estivesse respirando. E do meio dessa manifestação surgem as criaturas viventes. Elas não são como nada que já tenha sido visto. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. Ezequiel 1:5. A base é humana, mas a forma transcende qualquer definição. Cada criatura tem 4 rostos, o de um homem, de um leão, de um boi e de uma águia. Não se trata de mutação ou deformidade, é plenitude, representação simbólica total. O homem representa a razão, o leão, a realeza, o boi, a força, a águia, a visão espiritual. Esses rostos olham em todas as direções ao mesmo tempo. Nada escapa, nada se esconde. Cada um dos seres possui 4 asas. 2 cobrem seus corpos em reverência, 2 são usadas para voar. E por onde eles se movem, algo os acompanha, algo ainda mais inexplicável. Ao lado de cada um deles, havia uma roda sobre a terra, e o aspecto das rodas era como cor de berilo. As 4 tinham uma mesma semelhança. Ezequiel 1:15-16. Essas rodas não são meramente decorativas, são estruturas vivas, que se cruzam, se erguem, se inclinam e se movem junto com o espírito. Elas têm olhos por todo o corpo, como se estivessem sempre vigilantes, cientes de tudo. As rodas e os seres se movem em perfeita harmonia. Não há hesitação, não há dúvida. Quando o espírito se move, eles se movem. Quando ele para, eles param. Essa imagem não é fantasia, é teofania, uma manifestação visível da glória de Deus. Ezequiel não está tendo uma alucinação. Ele está vendo uma realidade espiritual que ultrapassa as limitações humanas. Essas criaturas, que mais tarde são identificadas como querubins, não são mensageiros comuns. Elas não vêm entregar recados. Elas carregam a presença. São tronos móveis, entidades que sustentam o peso da glória divina, onde quer que Deus decida se manifestar. E é diante delas que Ezequiel cai com o rosto em terra, porque o que ele vê não é apenas belo, é aterrador, é sagrado, é uma lembrança de que o céu está vivo e que há criaturas que vivem para refletir o próprio caráter de Deus, com plenitude, poder e reverência absoluta. E esse foi só o começo da visão. Ao se deparar com as criaturas viventes na visão de Ezequiel, a primeira reação possível é o espanto, não apenas pela forma, que ultrapassa a lógica anatômica, mas pelo peso simbólico que cada detalhe carrega. Eles não são simples mensageiros alados. Eles são, literalmente, uma encarnação do cosmos ordenado por Deus. Esses seres, que Ezequiel identifica mais tarde como querubins, não têm um único rosto. Cada um possui 4, voltados para direções diferentes. E esses rostos não são aleatórios. Eles representam 4 naturezas fundamentais. O rosto de homem, símbolo da inteligência, da consciência, da capacidade de compreender, criar e refletir. Representa o domínio racional da criação. O rosto de leão, imagem da realeza, da majestade, da autoridade entre os animais selvagens. O rei da terra, o símbolo do domínio poderoso. O rosto de boi, ou touro, representação da força, do trabalho, da resistência. Um ser que sustenta,
que carrega o peso, que representa o esforço estável da terra, o rosto de águia, a liberdade, a visão elevada, a criatura que sobe aos céus e enxerga longe, representa o espírito, a transcendência, a mobilidade celestial. Cada um desses rostos aponta para uma dimensão da criação. E o fato de estarem reunidos em um único ser revela algo extraordinário. Os querubins não representam apenas o céu. Eles representam a totalidade do universo sob a obediência absoluta de Deus. Enquanto anjos tradicionais, como Gabriel ou Miguel, são mensageiros e guerreiros, os querubins são tronos vivos. Eles não falam com palavras. Eles comunicam a glória por meio da forma, do movimento, da simbologia viva. Nada em sua anatomia é comum. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo das asas havia mãos de homem. E o aspecto das suas faces era este: rosto de homem, leão, boi e águia. Ezequiel 1:6-10. Eles têm asas, sim, mas não como figuras frágeis de pinturas renascentistas. São asas que se tocam, que fazem ruído como o estrondo de muitas águas, que se movem com o espírito. Sob essas asas, mãos humanas, como se o céu tivesse braços para agir diretamente no mundo. E mais, eles não se viram quando mudam de direção. Eles se movem com total liberdade e fluidez, porque cada face olha para um ponto cardeal da existência. Não há pontos cegos. Não há dúvida sobre para onde ir. Isso nos revela algo profundo. Os querubins não agem por instinto. Eles seguem o espírito. Cada movimento é um reflexo direto da vontade divina. Eles não improvisam. Eles obedecem. A existência desses seres nos ensina que o reino celestial não é desorganizado e nem emocionalmente caótico. Pelo contrário, é estruturado, simbólico, disciplinado e profundamente interligado com cada aspecto da criação. Querubins não são uma classe inferior de anjos. Eles são portadores da presença, guardiões da santidade e espelhos simbólicos da glória de Deus. Por isso estavam no Éden, guardando o caminho da árvore da vida. Por isso estavam sobre a arca da aliança, cobrindo o propiciatório com suas asas. Eles não protegem algo físico. Eles protegem o que é sagrado. 4 rostos, 4 direções, 4 naturezas. Uma só missão: refletir a glória de um Deus que reina sobre tudo: razão, força, realeza e espírito. Entre os elementos mais enigmáticos da visão de Ezequiel, nenhum desperta mais perplexidade do que as rodas que se movem junto aos seres viventes. Não são meros mecanismos, não são acessórios, são estruturas vivas, conscientes, cheias de olhos, que acompanham o espírito com precisão absoluta. E olhei para os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto a cada ser vivente, diante das suas 4 faces. O aspecto das rodas e o seu trabalhar era como cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e o seu trabalhar era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Ezequiel 1:15-16. Roda dentro de roda, um giro sobre outro giro, cruzado em ângulos perfeitos. Não há eixo central aparente, não há direção única. Elas podem se mover para qualquer lado, sem girar o corpo. São multidirecionais, como o próprio Espírito de Deus. Mas o que mais impressiona não é a engenharia do movimento, é o fato de estarem cheias de olhos. E os seus aros eram cheios de olhos ao redor, nas 4 rodas. Ezequiel 1:18. Olhos não significam apenas vigilância, significam consciência, inteligência, percepção plena. Essas rodas veem tudo, não de forma passiva, mas com discernimento, como se fossem partes visíveis de uma mente superior, a mente de Deus em movimento. A imagem das rodas dentro de rodas ressoa como algo de outra dimensão. Para muitos, lembra um mecanismo cósmico, uma engrenagem viva do céu, uma máquina celestial que nunca para. Não por ser automática, mas porque está em completa obediência ao Espírito. E quando os seres viventes andavam as rodas ao lado deles. E quando os seres viventes se levantavam da terra, as rodas também se levantavam. Ezequiel 1:17. Elas não decidem, elas seguem. Não porque são inertes, mas porque estão conectadas ao fluxo da glória. A função das rodas é mais do que locomoção, é presença, é inteligência espalhada. Elas acompanham o trono,
Elas participam da manifestação de Deus. São tão conscientes quanto os seres vivos e tão reverentes quanto os querubins. Em tempos modernos, essa passagem já foi interpretada de inúmeras formas, desde hipóteses místicas a teorias de contato extraterrestre. Mas o que o texto realmente mostra é mais profundo do que isso. Uma descrição de como o invisível se move com ordem, beleza e propósito. O trono de Deus não é estático. Ele não está preso a um tempo ou a um lugar. Ele se move com poder, consciência e precisão total. As rodas dentro de rodas são como os circuitos da eternidade. São o corpo visível de uma mente infinita. Elas giram para onde o Espírito deseja e só param quando ele decide parar. Ezequiel não viu apenas criaturas celestiais. Ele viu uma inteligência divina em ação. Um sistema vivo que carrega a presença de Deus sem tropeçar, sem hesitar, sem errar. Um trono que se move, um céu que respira, uma glória que tem olhos por todos os lados e vê tudo ao mesmo tempo. As rodas dentro de rodas são a lembrança de que o reino de Deus é mais do que espiritual. É também dinâmico, organizado e absolutamente consciente. Nada se move sem propósito, nada está fora de ordem, nada escapa do olhar que tudo vê. Se Ezequiel viu o céu se mover com precisão e poder, Isaías viu o céu arder. Sua visão é outra janela, não para o exílio como Ezequiel, mas para o templo. O ano é de luto, o rei Uzias havia morrido. Mas enquanto a terra chorava uma perda, Isaías vê um trono mais alto do que qualquer rei de Judá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías 6:1. A cena é pura majestade, mas não é silenciosa. Ela vibra com vozes, com movimento, com fogo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Isaías 6:2. Esses não são os querubins de Ezequiel. São serafins. A palavra hebraica, saraf, carrega o significado de ardente, inflamado. Eles são os que queimam. Não porque estão sendo consumidos, mas porque foram feitos para refletir a natureza ardente da presença de Deus. Suas 6 asas têm função clara. 2 cobrem o rosto, reverência absoluta. Mesmo os puros não ousam contemplar diretamente a glória. 2 cobrem os pés, sinal de humildade, ocultando o que é terreno. 2 os mantêm em voo constante, porque a adoração no céu nunca para. Eles não ficam estáticos, eles circundam, eles se movem, eles cantam. E o que dizem? A única frase que atravessa a eternidade com a mesma força: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. 3 vezes, Santo. No hebraico, a repetição intensifica. Santo, Santíssimo, Santo absoluto. Essa declaração não é apenas liturgia, é realidade. Tão real que o templo treme, tão real que fumaça enche o ambiente, tão real que o próprio Isaías desmorona. Ai de mim, estou perdido. A presença dos serafins revela um Deus que não é apenas glorioso, é incandescente. É santidade viva, purificadora, esmagadora. E eles não apenas adoram, eles também agem. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca. Isaías 6:6-7. A brasa não destrói, ela purifica. A presença que queima também cura. O fogo que arde também envia. Os serafins, então, são mensageiros da santidade que transforma. Eles não apenas proclamam que Deus é santo, eles tornam outros capazes de servi-lo. Se os querubins representam a estrutura cósmica da glória, os pilares da criação sob obediência divina, os serafins são a essência acesa dessa glória, o fogo da santidade que consome tudo o que é impuro. Eles voam, eles clamam, eles queimam, e onde eles estão, não há espaço para orgulho, mentira ou disfarce. Apenas rendição, apenas reverência, apenas purificação. Ver um serafim é sentir a santidade como calor, é ser exposto e depois perdoado, é ser tocado e depois enviado. No trono de Deus, tudo queima, mas nada é destruído, tudo se curva,
mas ninguém se apaga. E os serafins são a lembrança viva de que o Deus que está no alto também desce com brasas, para tocar o altar do nosso coração. Ao contemplar os seres celestiais nas visões de Ezequiel e João, um detalhe se repete com força simbólica e desconcertante. Eles estão cobertos de olhos, olhos nas rodas, olhos ao redor, olhos nas asas, olhos em todo o corpo, e os seus corpos, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas, estavam cheios de olhos ao redor. Ezequiel 10:2. E os 4 seres viventes estavam cheios de olhos por diante e por detrás. Apocalipse 4:6. Essa imagem, longe de ser decorativa, carrega um peso teológico profundo. Esses olhos não são apenas vigilância. São a manifestação da percepção divina. São símbolo de uma consciência total, viva e ininterrupta. A primeira leitura pode sugerir que os olhos servem para vigiar, e em parte, é verdade. Eles representam a função dos seres celestiais como sentinelas do trono. Nada escapa à sua visão, nenhuma intenção, nenhum movimento, nenhuma sombra. Mas o número e a distribuição dos olhos sugerem algo ainda mais profundo. Eles não apenas vigiam, eles conhecem. São olhos que percebem, discernem, compreendem. Eles revelam uma mente que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esses olhos não piscam, não dormem, não se distraem. São olhos que pertencem a Deus, espalhados em suas criaturas, não como partes isoladas, mas como extensão do seu próprio atributo eterno, a onisciência. O Deus da Bíblia não apenas governa do alto, ele vê, ele contempla, ele penetra as motivações, os segredos, os corações. E os olhos dessas criaturas mostram que essa visão está viva, presente, em constante atividade. Mas há ainda mais. Na tradição hebraica e na simbologia apocalíptica, os olhos também são símbolo de sabedoria. No livro de Zacarias, os olhos do Senhor são chamados de 7 olhos, que percorrem toda a terra. Zacarias 4:10. E em Apocalipse, o Cordeiro tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse 5:6. 7. Número da plenitude. Olhos, percepção completa. Espírito, presença divina em ação. Portanto, a multiplicação de olhos nas criaturas celestiais não é deformidade, é glória, é inteligência, é soberania visível. Elas não apenas estão ao redor do trono, elas estão conscientes de tudo o que o trono alcança. É por isso que, ao olharmos para os querubins e os serafins, precisamos entender: não estamos vendo seres independentes, mas expressões do próprio caráter de Deus. Eles são moldados por Ele, refletem sua natureza e carregam atributos que só podem existir porque fluem diretamente da fonte. Os olhos por todo o corpo são, portanto, a prova de que o céu não é indiferente, de que o trono não é cego, de que Deus vê. Vê o exilado no cativeiro, vê o arrependido no templo, vê o rebelde e o justo, vê tudo, sempre. E quando essas criaturas se movem com olhos em todas as direções, elas não apenas revelam, elas julgam, elas discernem, elas carregam a verdade. Nada passa despercebido, nada se esconde, nada permanece nas trevas diante de um Deus que cobre até suas criaturas com olhos. Esse é o lembrete final. A glória que está acima também está olhando, e quando ela desce, vê tudo. Quando pensamos em anjos, a imagem mais comum é de mensageiros alados que entregam avisos ou orientações divinas. Mas os querubins e serafins estão em uma categoria muito mais elevada, não apenas por sua aparência, mas por sua função. Eles não são enviados com recados. Eles não aparecem para confortar, nem para guiar com palavras. Eles existem para proteger o que é sagrado, purificar o que é indigno e cercar a glória com reverência total. O primeiro momento em que os querubins aparecem na Bíblia é logo após a queda da humanidade. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. Aqui, os querubins não estão ali para punir, mas para proteger. Eles são os primeiros guardiões celestiais mencionados nas Escrituras. A presença deles diante da árvore da vida não é simbólica.
É uma barreira real entre o que foi profanado e o que ainda é eterno. Eles não protegem um lugar, protegem um princípio, que o acesso ao eterno só pode acontecer pela vontade de Deus, e não pela ousadia humana. Essa função se repete em outra estrutura santa, o tabernáculo. Sobre a Arca da Aliança, no centro do lugar santíssimo, 2 querubins de ouro moldados com suas asas estendidas tocam-se sobre o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e estarão com os rostos voltados um para o outro, e dali falarei contigo. Êxodo 25, 20 a 22. Não há imagem mais clara. Deus fala do meio dos querubins. Eles não bloqueiam a presença, eles a revelam com proteção. Onde há glória, há querubins. Não como adornos, mas como escudo entre o humano e o divino. Já os serafins, seres ardentes descritos em Isaías 6, possuem uma função diferente, mas igualmente crucial. Eles não guardam com espada, guardam com fogo. Quando Isaías treme ao ver a santidade, reconhecendo sua impureza, é um serafim que age. Ele voa até o altar, pega uma brasa viva e toca a boca do profeta. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Isaías 6:7. A brasa não queima para castigar, mas para purificar. O serafim, então, é o agente da transformação. É o ser que atravessa o abismo entre o homem quebrado e o chamado divino. Enquanto os querubins guardam os limites da glória, os serafins ativam o acesso à missão. Um protege o que já é sagrado, outro prepara o que precisa ser santificado. Ambos são executores da vontade direta de Deus, entre o céu e a terra. Eles não pertencem ao mundo dos homens, mas descem quando a glória decide interagir com a história. E quando descem, tudo muda. Os querubins estão onde há fronteira sagrada. Os serafins estão onde há purificação profunda. Ambos nos mostram uma verdade que muitos esqueceram. A glória de Deus não é apenas bela. Ela é perigosa, é viva, é exigente e precisa de guardiões. Porque o que é eterno não pode ser tocado de qualquer forma. E aqueles que se aproximam com reverência podem ser transformados pelo fogo ou protegidos pelas asas. Nas camadas mais profundas da realidade celestial, existe um centro, um ponto onde toda a existência converge. Não é um lugar físico, mas um trono, e não um trono vazio, mas ocupado por aquele que é, era e há de vir. E ao redor desse trono não estão os homens, não estão os arcanjos, não estão os profetas. Estão eles, os querubins e os serafins. E ao redor do trono havia 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Apocalipse 4:6. Serafins estavam por cima dele e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 6:2-3. Eles são os únicos seres das Escrituras descritos como em constante proximidade com a face de Deus. Eles não apenas servem, eles vivem diante dele. Eles existem em santidade absoluta, não como conquista, mas como natureza. Enquanto anjos como Gabriel ou Miguel aparecem em momentos pontuais na história humana, querubins e serafins não são enviados. Eles estão sempre ali. Não recebem missões. Eles são missão viva: glorificar, proteger e sustentar a presença divina. Essa proximidade não é casual. É resultado de um tipo de pureza e propósito que nenhum outro ser compartilha. Eles não olham para Deus como um visitante olha para um rei. Eles orbitam a glória, circundam o trono e vivem num eterno estado de contemplação ativa. Mas o que significa existir nesse estado de santidade eterna? Significa jamais se distrair. Significa jamais questionar. Significa jamais cessar. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 4:8. Eles não se cansam. Eles não desviam o olhar. Eles não procuram outro foco. Porque estar diante da glória de Deus é para eles o próprio motivo de existir. A eternidade, para os querubins e serafins, não é espera, é vivência. Eles não estão esperando o fim dos tempos. Eles não estão guardados para uma missão futura. Eles já estão onde todos desejam chegar. E isso nos revela algo brutal e belo.
O mais alto lugar do céu não é um trono reservado para o poder. É um espaço sustentado pela adoração contínua. Aqueles que estão mais próximos de Deus não são os que fizeram grandes feitos, mas os que vivem em total rendição. Querubins e serafins nos lembram que, no centro do universo, não há vaidade, não há conquista, há santidade. E por isso, esses seres não olham para si, eles olham para Ele. Eles proclamam o que veem, e o que veem nunca muda e nunca deixa de espantar. Eles vivem em ciclos infinitos de glória. Cada vez que completam uma volta, veem algo novo sobre Deus e adoram de novo. Nunca é repetição, é sempre revelação. Eles são, portanto, o padrão do céu, a moldura viva da majestade, o reflexo do que é eterno, puro e totalmente rendido. E se esses são os seres mais próximos de Deus, não é porque foram os mais fortes, nem os mais sábios, mas porque foram os mais obedientes, os mais disponíveis, os mais rendidos à luz que jamais cessa. Eles não apenas estão perto do trono, eles são parte da sua atmosfera, são o perfume da glória, são o fogo que nunca se apaga. Ao ler os relatos de Ezequiel e Isaías sobre criaturas aladas com múltiplos rostos, olhos por todo o corpo e asas flamejantes, é impossível não sentir uma espécie de vertigem simbólica. E uma pergunta inevitável surge: de onde vem essa imagem tão específica? O mais surpreendente é perceber que essa iconografia não está restrita à Bíblia. Na verdade, seres semelhantes aos querubins e serafins aparecem em diversas culturas antigas que precedem ou coexistem com os escritos hebraicos. Suméria, Babilônia, Egito, Síria, até mesmo na Pérsia. Essas civilizações, separadas por territórios e línguas, têm em comum a descrição de entidades híbridas, metade homem, metade animal, aladas, com múltiplas faces ou múltiplas funções. Elas estão sempre próximas dos deuses, sempre entre o céu e a terra, sempre representando algo além da forma física. Na antiga Suméria, por exemplo, temos os Lamassu, criaturas com corpo de touro ou leão, asas de águia e rosto humano. Elas guardavam entradas de palácios e templos, representando proteção, autoridade e divindade. Na Babilônia, o mesmo conceito se repete em versões mais complexas. Seres alados guardiões, geralmente colocados em portas cerimoniais, em templos, em tronos reais. Sempre com o mesmo padrão: força animal, consciência humana, elevação espiritual. No Egito, encontramos os deuses com cabeças de animais, como Horus, falcão, Anubis, chacal, e Bastet, gato, cada um representando um princípio cósmico ou espiritual. E mesmo no panteão egípcio, há criaturas como o Benu, uma ave sagrada ligada à ressurreição e ao ciclo da vida eterna. A pergunta então é inevitável: seriam essas coincidências culturais ou fragmentos de uma verdade espiritual mais antiga que a própria escrita? Alguns estudiosos seculares veem os querubins como influência direta desses símbolos mesopotâmicos, reinterpretados pelo povo hebreu em sua tradição monoteísta. Mas há outra possibilidade, mais profunda e teológica. E se esses registros antigos forem ecos de uma mesma realidade celeste, revelada, distorcida, fragmentada, mas nunca esquecida? E se a memória da humanidade sobre o que está acima foi preservada em mitos, deformada por religiões, mas essencialmente inspirada em uma visão comum, a presença de seres sobrenaturais que cercam o divino? A Bíblia, então, não estaria imitando outras culturas, estaria restaurando, com precisão e autoridade, a verdade original. Onde outras nações desenharam híbridos para representar poder e mistério, a Bíblia revela o propósito desses seres com clareza. Eles não são deuses, eles não são mitos, eles são criações do Deus único, mensageiros, guardiões, reflexos da glória. Por isso, ao lermos sobre os querubins de Ezequiel, ou os serafins de Isaías, percebemos que suas descrições não são artísticas, nem simbólicas apenas. São registros literais de algo que ultrapassa o tempo, algo que tantas culturas tentaram descrever, mas que só as Escrituras revelam com autoridade divina. Esses seres existem não porque o homem os imaginou, mas porque o céu os revelou, e o mundo, mesmo perdido, ainda se lembra. Querubins, serafins, Lamassu,
espíritos alados, coincidência ou ecos de uma única visão que cruzou gerações e fronteiras, esperando ser compreendida por aqueles que ousam olhar além da história e dentro da eternidade. Por mais que os relatos de Ezequiel, Isaías e João descrevam querubins e serafins com detalhes quase gráficos, múltiplos rostos, asas flamejantes, rodas cheias de olhos, muitos estudiosos, teólogos e até místicos convergem em uma mesma constatação. Não estamos lidando com seres que podem ser visualizados, mas com realidades que só podem ser tocadas pelo Espírito. É como se os profetas, ao serem expostos ao invisível, precisassem usar o vocabulário limitado da terra para tentar descrever uma visão que não pertence a este mundo. Homem, boi, leão, águia, rostos, asas, rodas, fogo. São palavras humanas tentando prender o inefável. Vi algo como, ou vi algo parecido com, pareciam. Essas expressões se repetem em todos os textos proféticos. Não é hesitação, é reverência, é reconhecimento da limitação. Eles não estão desenhando monstros celestiais, estão traduzindo glória. A tradição rabínica tem uma expressão para isso: Merkavá, a carruagem celestial. Não no sentido de um veículo, mas de uma estrutura espiritual, um plano de existência onde tudo gira ao redor de Deus e todas as formas obedecem à sua vontade. Nesse plano, a forma física não é fixa, o tempo não é linear, a matéria não é opaca. Tudo é fluido, vivo, pulsante. Tudo é símbolo e tudo é realidade ao mesmo tempo. É por isso que estudiosos dizem: os querubins não têm 4 rostos, eles são 4 naturezas em um só ser. Eles não possuem olhos, eles são consciência viva. Eles não carregam asas, eles são movimento constante da santidade. Na visão celestial, as criaturas não se explicam com lógica, mas com impacto. O profeta não entende, ele cai de joelhos. Não calcula, ele se cala, porque está vendo uma dimensão onde o mistério não é para ser resolvido, mas para ser adorado. A forma se desfaz, a linguagem se curva, o tempo para. Tudo se dobra diante da glória que é maior do que qualquer entendimento. É por isso que, talvez, os querubins e serafins sejam tão incompreensíveis, porque foram criados não para serem entendidos, mas para proteger aquilo que não pode ser tocado. Eles existem no limiar entre o invisível e o revelado. São a linha que separa o céu acessível do céu inalcançável. Estão diante do trono, não apenas para cercá-lo, mas para lembrar à criação: há algo maior que a existência, maior que o entendimento, maior que qualquer ser. Querubins e serafins não são apenas criaturas, são mensagens vivas. O trono é real, o santo é eterno, e a glória é intocável, a menos que ele mesmo decida se revelar. E quando isso acontece, até as palavras se calam, e o símbolo começa a falar.